Bendito seja Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 1. A partir do versículo 9. Até o versículo 19. Apocalipse, capítulo 1, verso 9 a 19. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Amém. Amados irmãos, Jesus Cristo prometeu que Ele vai voltar. E a segunda vinda de Cristo é a nossa grande esperança, a nossa viva esperança. Nós sabemos que o melhor está pela frente. Nós sabemos em quem cremos e sabemos o que nos espera. Nós não caminhamos para o entardecer da história. Nós não caminhamos para um fim trágico. Nós não caminhamos para o desconhecido. Nós caminhamos para a glória. Nós caminhamos para o céu. Nós não cremos que a interpretação existencialista de que a história está marcada por um incurável pessimismo possa ter razão. Nós não somos pessimistas. Nós não cremos que a história é como um caminhão, ladeira abaixo, sem freio, desgovernado. Nós não cremos na visão grega de que a história é cíclica e que está dando voltas, sem rumo, sem propósito. Nós cremos que a história caminha para um fim. E nós cremos que a história caminha para uma consumação. E nós cremos que a história caminha para a vitória de Cristo e da sua igreja. Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, diz que a decadência da Inglaterra se devia ao fato da mensagem sobre o céu e sobre a segunda vinda de Cristo não estar sendo mais pregada nos púlpitos da Inglaterra. Nós somos uma geração que concentra a sua atenção, seus olhos e seu coração apenas neste mundo. Nós queremos riquezas neste mundo. Nós queremos glórias neste mundo. Nós queremos sucesso neste mundo. Nós queremos plantar nossas raízes neste mundo. Nós pensamos que a nossa pátria está neste mundo, mas a Bíblia diz que a nossa pátria está no céu.
A Bíblia diz que nós devemos juntar tesouros lá no céu. A Bíblia diz que o nosso Senhor está no céu e que Ele virá do céu para nos buscar, para reinarmos com Ele eternamente no céu. Eu gostaria que você olhasse comigo esse texto. E eu queria que nós entendêssemos algumas verdades no livro de Apocalipse. E a primeira verdade que o livro de Apocalipse nos mostra é que o Deus que governa a história, que reina soberanamente no universo, o Senhor da nossa vida, é o Deus que transforma tragédias em porta da esperança. Se você perceber, o apóstolo João é o último dos apóstolos vivo. Todos os outros já haviam sido martirizados. Governa o mundo agora Domiciano, considerado o segundo Nero, o primeiro imperador que arrogou para si o título de Senhor e Deus. E ele está perseguindo a igreja, e ele está massacrando a igreja. Os crentes estão sendo enrolados em peles de animais e jogados nas arenas para os cães morderem. Os crentes estão sendo jogados nos anfiteatros para os leões esfaimados da Líbia pisotearem e destroçarem. Os crentes estão sendo dependurados em postes para incendiarem as luzes, as noites da cidade de Roma. Nessa ocasião, o apóstolo João é banido da cidade de Éfeso para a ilha de Patmos. Tirado da sua casa, tirado do seu convívio, tirado da sua igreja, mandado para um lugar inóspito, para trabalhos pesados. Quem sabe, Domiciano pensou que estava dando um golpe mortal neste cristianismo nascente. Quem sabe estava dizendo que estava ilhando e isolando o último representante do colégio apostólico. Parecia uma tragédia. Parecia o fim, parecia o caos. Mas de repente, diz a Bíblia, que o Senhor Jesus aparece para João na ilha de Patmos. E ele escuta atrás dele uma voz como de trombeta. E quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê aquele que falava com ele, ele vê 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas, e no meio das igrejas, um semelhante a Filho do Homem. E a primeira verdade que nós vamos encontrar aqui, é que Jesus se revela ao mundo através da igreja. Jesus está no meio da igreja, e o mundo só vê Jesus por meio da sua igreja. E diz a Bíblia, que quando parecia que tudo estava perdido, e todas as portas da terra estavam trancadas para o apóstolo João, Deus abre para ele uma porta no céu, e diz: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Quando os homens cerram as portas para você na terra, Deus abre para você uma porta no céu. Quando o mundo parece que está prevalecendo sobre a igreja de Deus, Deus abre uma escapatória para a sua igreja a partir das alturas. E aquele que está sentado no trono diz: eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, mas as coisas que devem acontecer. Porque os destinos da história não estão nas mãos das poderosas nações. Os destinos da história não estão nas mãos dos reis e potentados deste mundo. Não estão nas mãos dos cientistas, dos filósofos, dos pensadores e dos homens. Sejam ricos, sejam grandes. A história está nas mãos daquele que está sentado num alto e sublime trono. Segunda verdade que esse texto nos informa, queridos, para encher o nosso peito de esperança, até a volta do Senhor Jesus, é que nós devemos ter uma visão do Cristo da glória no meio da sua igreja. Versículo de número 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a Filho de Homem. Que coisa preciosa é saber que Jesus está aqui.
Este não é apenas um encontro religioso. Este não é apenas um encontro social. O que faz diferença neste encontro nem é mesmo a beleza deste coral e desta orquestra. O que faz deste encontro algo extraordinário é que o Rei da Glória está aqui nesta noite. Ele está presente. E quem é que está presente? Diz a Bíblia que o apóstolo João, que tinha tanta intimidade com Jesus, a ponto de reclinar a sua cabeça em seu peito, quando o vê na sua glória, diz a Bíblia que cai como morto aos seus pés. Agora o Senhor Jesus tem os cabelos brancos como a neve. Agora o Senhor Jesus tem olhos como chama de fogo. Agora o Senhor Jesus tem as mãos tão poderosas a ponto de sustentar a sua igreja. Agora o Senhor Jesus tem os pés como de bronze polido. Agora o Senhor Jesus tem uma voz como voz de muitas águas. Agora o Senhor Jesus está revestido de glória, de majestade e de poder. Agora da sua boca sai uma afiada espada de 2 gumes. Os seus olhos não estão mais encharcados de lágrimas e correndo suor e sangue. O seu cabelo não está mais sujo de sangue e de poeira. A sua voz não está mais embargada pela implacável sede. Agora o seu rosto não está mais sujo de sangue e de pó. Agora o seu rosto brilha, porque é o Senhor da glória que está no meio da sua igreja. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia que João, quando vê o Senhor na sua glória, ele cai como morto. Mas o Senhor põe a mão sobre ele e disse: não temas. Eu sou aquele que esteve morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. E tem as chaves da morte e do inferno. É preciso entender que o Senhor Jesus é rei até no inferno. O inferno não é governado nem mesmo pelo diabo. Quem é rei no inferno não é o diabo. Quem tem as chaves do inferno não é o diabo. Quem tem as chaves da morte não é o diabo. Todos o joelho vai se dobrar diante deste rei, no céu, na terra e debaixo da terra. Nós seguimos o Rei vitorioso, soberano Senhor de todo o universo. Mas notem, por favor notem, que esse Senhor não apenas está no meio da igreja. Diz o verso 1 do capítulo 2, que Ele anda no meio dos 7 candeeiros. Ele está aqui andando, conhecendo, sondando, investigando, consolando, corrigindo, exortando. E a grande pergunta é: o que é que o Senhor Jesus está vendo no meio da sua igreja? Aquilo que impressiona os homens não impressiona Ele. Aquilo que parece grande diante dos homens pode ser vil aos olhos dele. Aquilo que os homens não enxergam e não veem e não entendem pode ser grande aos olhos dele. Por exemplo, o Senhor Jesus conhece a sua igreja e ele começa dizendo para as igrejas: eu conheço as tuas obras. Para 5 delas ele diz isso: eu conheço as tuas obras, 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 eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Esmirna, uma igreja sofrida, mártir, uma igreja de escravos e de gente sofrida, Jesus Cristo diz: eu conheço a tua tribulação. Para a igreja que estava se misturando com o mundo, uma igreja que estava se rendendo às falsas doutrinas de Balaão, Jesus Cristo diz: eu conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Jesus conhece a igreja, Ele sabe onde está a igreja, e Ele conhece as suas obras, e Ele conhece as suas lágrimas, as suas dores e as suas aflições. Dessas 7 igrejas, Jesus Cristo tem uma palavra de elogio e de crítica para 4 delas: para a igreja de Éfeso, para a igreja de Pérgamo, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Sardes. Palavras de elogio e palavras de críticas.
Para duas delas, Jesus só tem palavras de elogio. Para a igreja de Esmirna e para a igreja de Filadélfia. Para uma delas, Jesus só tem palavras de crítica, nenhuma palavra de elogio. Para a igreja de Laodiceia. É interessante que Jesus Cristo elogia a igreja de Éfeso, dizendo: Éfeso, eu louvo, eu aplaudo o fato de você não tolerar os falsos apóstolos, que se dizem apóstolos e não são. De você não aceitar as falsas doutrinas. De você manter-se firme e perseverante, mesmo no meio da tribulação, manter-se firme na verdade. Mas eu tenho uma coisa contra ti, Éfeso. Tu abandonaste o teu primeiro amor. Aquela igreja tinha doutrina, mas não tinha amor. Tinha ortodoxia, mas não tinha piedade. Tinha verdade, mas não tinha sensibilidade. Por outro lado, Jesus olha para a igreja de Tiatira e diz: Tiatira, as tuas obras hoje são maiores do que a outrora, o teu amor hoje é maior do que o teu amor quando tu começaste a tua caminhada cristã, mas eu tenho uma coisa contra ti, tu toleras no teu meio a falsa profetisa Jezabel, que está ensinando o meu povo a se prostituir. Aquela igreja tinha amor, mas não tinha doutrina. Aquela igreja tinha obras, mas não tinha fidelidade na palavra. Eu quero lhes dizer, amados, que uma igreja, para honrar a Jesus, ela tem que ter doutrina e tem que ter vida. Ela tem que ter ortodoxia e tem que ter piedade. Ela tem que ter palavra e tem que ter amor. Ela tem que ter verdade de Deus e tem que ter o amor de Deus na sua vida. Nós não podemos negociar a verdade, nós não podemos negociar os absolutos de Deus, nós não podemos nos capitular às muitas novidades e heresias do mercado da fé. Nós temos que nos manter firmes na palavra de Deus. E nós temos também que manter viva a chama do amor por Deus e do amor uns pelos outros. O Senhor Jesus está andando no meio da igreja. Ele olha para a igreja de Esmirna e diz: Esmirna, você é uma igreja pobre, mas para mim, tu és uma igreja rica. Jesus olha para a igreja de Laodiceia, o maior centro bancário do primeiro século, o maior centro de minas de ouro do primeiro século, o maior centro de tecelagem do primeiro século, uma cidade orgulhosa, altiva e rica, e Jesus olha para aquela igreja cheia de vaidades e vanglórias, e Jesus diz: Laodiceia, tu és pobre, tu que dizes que tu és rica e abastada, e não precisas de coisa alguma, pois eu lhe digo que tu és pobre, tu és miserável, e tu és nua. Amados, quantas vezes nós nos equivocamos, pensando que uma igreja rica é uma igreja que tem um belo templo, suntuoso santuário, uma igreja que tem crentes influentes na sociedade, de muita gente rica, de muita gente influente no contexto político e social. E uma igreja pode ser rica aos olhos dos homens e pode ser pobre aos olhos de Deus. E uma igreja pode ser pobre diante dos homens e pode ser rica diante do céu. Jesus Cristo olha para a igreja de Sardes, ele está andando no meio dos candeeiros. E aquela igreja tem o nome de uma igreja viva, uma igreja entusiasmada. Mas Jesus Cristo olha e disse: Sardes, tu tens nome de que vive, mas tu estás morta. Ah, amados, nós precisamos avaliar o nosso coração, porque o que impressiona os homens não impressiona Jesus. Ele conhece a verdade no íntimo. E Ele quer vida de santidade, de integridade, de piedade. Deus quer uma noiva pura. Deus quer uma noiva santa para o seu filho. Deus está adornando a sua noiva, para que quando o seu filho voltar, esta noiva possa estar com Ele, e entrar para as bodas com Ele, e reinar com Ele para sempre. Mas Deus não contenta apenas com a aparência. As 5 virgens loucas, que tinham aparência de virgens que aguardavam o noivo, mas não estavam preparadas, não tinha azeite em suas lâmpadas, embora tudo parecia igual, mas no dia que o noivo chegou, elas ficaram do lado de fora, porque não tinham vida de santidade, porque não tinham vida transformada, porque na verdade não aguardavam o noivo chegar. Nós precisamos entender que Jesus está no meio da sua igreja, e Ele tem uma palavra para cada igreja, uma promessa para cada igreja.
Uma palavra de bênção para todos aqueles que são vencedores, todos aqueles que creram que a vitória de Cristo na cruz é a vitória nossa, como cantamos nesta noite, onde Cristo nos comprou no Calvário. Mas uma terceira verdade que eu gostaria de enfatizar nesse texto, amados. Para nós termos esperança desta gloriosa volta de Jesus, nós precisamos ter uma visão que Deus está no seu trono. Capítulo 4 de Apocalipse. Diz a Bíblia que quando João vê a porta do céu aberta e aquele que estava lá nas alturas diz: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. E quando ele chega e olha, ele vê um trono. E alguém é sentado no trono. E ele não tem coragem de descrever a pessoa que está sentada no trono, a não ser comparar esta pessoa com pedras preciosas. E ele vê ao redor do trono 24 tronos, e assentado nos 24 tronos, os 24 anciãos, símbolo da igreja, dos 12 patriarcas do Antigo Testamento e dos 12 apóstolos do Novo Testamento, a igreja da antiga dispensação e a igreja da nova dispensação. E ele vê ao redor do trono um arco-íris. E do arco-íris saem vozes, relâmpagos, trovões. Esta é a primeira verdade que nós temos que entender. É que o nosso Deus reina. É que o nosso Deus está no trono. Que a história não está sem rumo. Que a sua vida não está sem rumo. Que a sua família não está sem rumo, que o nosso país não está sem rumo, que os homens podem pensar que estamos ao léu, mas aquele que está sentado no trono governa, ele reina, ele tem as chaves da morte e do inferno nas mãos, ele tem as rédeas da história nas mãos, ele tem a sua vida nas suas onipotentes mãos, ele quem vai mostrar as coisas que devem acontecer. E notem vocês, que o trono de Deus é um trono de misericórdia, porque é um fenômeno aí muito interessante. O arco-íris só aparece depois da tempestade. Mas aqui no trono, o arco-íris aparece antes da tempestade. Porque em Deus, a misericórdia precede o juízo. Antes de Deus julgar o homem, Deus dá ao homem a oportunidade de se arrepender e de crer. E eu quero dizer para você que esta noite é um tempo de misericórdia. É um tempo de você se reconciliar com Deus. É um tempo de você se voltar para Deus. É um tempo de você buscar a face de Deus. É um tempo de você abandonar os seus pecados. É um tempo de você entender que não há vida longe da presença de Deus e que só na presença dele tem plenitude de alegria. Então olhe para aquele que está no trono, entenda que Deus é soberano, entenda que Deus governa, entenda que Deus reina e volte-se para ele e curve-se diante dele e o adore como Deus da sua vida. Mas é uma quarta verdade que eu gostaria de destacar. E a quarta verdade que deve encher o nosso peito de esperança até a volta de Jesus, é sabermos que o Cordeiro de Deus está com o livro da história nas suas mãos. Entramos no capítulo 5. E diz a Bíblia que a partir do capítulo 5, ele viu na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E então a voz ecoa das alturas, por meio de um anjo forte: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? E diz a Bíblia que este foi procurado no céu, e nenhum arcanjo, e nenhum querubim, e nenhum serafim, e nenhum anjo, e nenhum dos santos glorificados no céu foram encontrados dignos de abrir o livro e desatar-lhe os selos. Ninguém foi encontrado digno de dar sentido à história dos homens. E diz a Bíblia que esta voz ecoa na terra: nenhum rei, nenhum príncipe, nenhum governador, nenhum cientista, nenhum apóstolo, nenhum profeta, nenhum patriarca, nenhum apóstolo, nenhum missionário, nenhum pastor, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano foi encontrado digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos, porque os segredos da história e os destinos da história não estão nas mãos dos homens.
E diz a Bíblia que esta pergunta ecoou debaixo da terra, ecoou nas regiões inferiores, ecoou no inferno, e nem o diabo, e nem os seus demônios, e nem aqueles que estão condenados à perdição eterna, ninguém foi encontrado digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. E diz a Bíblia que João começa a chorar. É o choro do desespero, é o choro da angústia, é o choro do medo, é o choro do vazio. Mas diz a Bíblia que um dos anciãos dirigiu-se a João dizendo: não chores, João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. E diz a Bíblia que quando João olha para o leão da tribo de Judá, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro como quem havia sido morto. E quando ele olha para esse cordeiro, há um cântico que se desabrocha: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste como reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Ah, como é importante entender isso. Se Deus está no trono, e se a história está nas mãos do Cordeiro de Deus, então faz sentido algumas coisas. Então faz sentido orar. Faz sentido orar. Olha o versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, quando você ora, você está falando com aquele que está no trono e com aquele que tem as rédeas da história nas mãos. É aquele que pode intervir, é aquele que pode mudar o rumo das coisas, é aquele que pode reverter situações humanamente irreversíveis. Quando você ora, você se alia com o Todo-Poderoso. Quando você ora, você aciona o braço do Onipotente. Quando você ora, os céus se movimentam para ouvir o seu clamor, porque o Deus Todo-Poderoso é quem responde às suas orações. Mas notem mais: se Jesus tem as chaves da história nas mãos, o livro da história nas mãos, tem sentido evangelizar. Olha o versículo 9 outra vez. Digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Saiba de uma coisa: Deus quer salvar gente em todas as nações, em todas as tribos, em todas as etnias, entre todos os povos. Não há sequer um povo, por mais remoto, por mais escondido, por mais pequeno, que o amor de Deus não o alcance, que o Cordeiro não tenha propósito de salvar. Porque quando verteu o seu sangue na cruz, verteu o seu sangue na cruz para comprar os que procedem de toda povo, tribo, língua, povo e nação. Louvado seja Deus. Então faz sentido evangelizar, então faz sentido fazer missões, então faz sentido enviar missionários para todos os cantos da terra. Amados, capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse formam o que nós chamamos de um oratório da criação e um oratório da redenção. Capítulo 4 é o oratório da criação, e o capítulo 5 é o oratório da redenção. E eu anseio muito ver, querido maestro, alguém um dia compor um musical sobre este oratório da criação e sobre este oratório da redenção. Eu queria que vocês olhassem para esse texto, para nós vermos como é que está acontecendo este musical. Pense comigo em você estar sendo convidado nesta noite para este musical celestial. Arma-se o coral, compõe-se a orquestra, e você está assistindo este grande espetáculo.
E notem que um oratório é uma peça musical acompanhada de orquestra. E agora esse musical é aberto com o quarteto celestial, no capítulo 4, versículo 8. São os 4 seres viventes, são os querubins, que começam a cantar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. E esta música abre em todo o universo, proclamando a santidade de Deus, proclamando a eternidade de Deus e proclamando a onipotência de Deus. Em seguida, vem a segunda música. E essa segunda música não é apenas dos querubins, mas essa segunda música agora, diz a Bíblia, que é dos 24 anciãos, é da igreja. Agora é a igreja glorificada, agora são todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e estão proclamando no versículo 11: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Após essa segunda música, proclamando a criação, diz a Bíblia que veio um solo. Um solo. No capítulo 5, versículo 2. E esse solo é de um anjo forte, que grita numa pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? Esta música percorre no céu e na terra e no inferno. E vem o responso desta música, na quarta música, na voz de um ancião, quando diz o seguinte: não chores, porque o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E aí em seguida diz a Bíblia que vem então a quinta música. E esta quinta música agora é composta dos serafins e de toda a igreja que está na glória. No capítulo 5, versículo 9, quando desentoavam um novo cântico dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus dos que procedem de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E esta musical celestial está caminhando para sua apoteose, para o seu ponto mais alto, porque agora não é mais apenas a igreja, agora não é mais apenas os serafins, mas agora é a igreja glorificada, são todos os anjos do céu, são todos os querubins dos céus, que vão estar proclamando no versículo 12: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e o louvor. E esse musical celestial agora é composto, diz a Bíblia, de todo ser que há no céu, que há na terra, que há no mar, que há em todo o universo. E o cosmos inteiro se une nesta música para glorificar ao Senhor. No versículo 13, quando diz: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E quando este musical encerra, diz a Escritura que os 4 seres viventes, os querubins, gritaram: amém! E diz a Escritura que a igreja se prostra e adora. Ah, irmãos, por que está na Bíblia? Para mostrar para nós uma verdade bendita. A partir do capítulo 6, os selos vão ser abertos. E o que são os selos? A perseguição cruel e sangrenta do mundo à igreja de Deus. Mas antes da perseguição ser anunciada, a igreja já sabe de uma verdade: Deus está no trono. O livro está nas mãos do Cordeiro, e a vitória da igreja já está selada, é garantida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você perceber daqui para frente, são os 7 selos, do capítulo 4 ao capítulo 7. O mundo persegue a igreja, é a cavalgada que vem, é o cavalo branco, é o cavalo amarelo, é o cavalo preto, é o cavalo vermelho. São as perseguições crudelíssimas.
Mas diz a Bíblia que nos capítulos 8, 9, 10 e 11, vem as trombetas de Deus. As 7 trombetas. E o que são as trombetas? São o juízo parcial de Deus a este mundo que persegue a igreja. Juízo parcial. Note você que a primeira trombeta toca, atingindo a terra, atingindo o céu, atingindo os rios, atingindo os mares, atingindo os astros. A quinta trombeta toca e o abismo é aberto, e do dentro do abismo saem nuvens de gafanhotos, como que em cavalgada de cavalos malignos, que vão trepidando a terra e vão atormentando os homens. Mas sempre juízo parcial, porque juízo misturado com misericórdia. Amados, sabe o que me impressiona? Há muitas pessoas por aí dizendo o seguinte: uma falsa teologia chamada de openteísmo, ou teologia do relacionamento, que diz o seguinte, que Deus não conhece o futuro, que Deus é tão surpreendido pelo futuro como nós o somos. Deus não sabia do tsunami, Deus não sabia do Katrina. Quando uma criança morre debaixo das rodas de um caminhão, Deus chora igual a mãe, porque Deus não sabia que aquela criança ia passar por aquele acidente. É um Deus pequeno, é um Deus miúdo, é um Deus limitado. A Bíblia diz que o nosso Deus conhece o passado no presente. Deus está no passado, Deus está no presente, Deus está no futuro. Deus sabe todas as coisas, antes delas acontecerem. Deus nunca é pego de surpresa. Me perdoem da expressão, Deus nunca é pego de calça curta. Deus está no trono, Ele reina, Ele governa. E muita coisa que nós atribuímos ao acaso, ou a catástrofes puramente naturais, não passam de trombeta de Deus chamando o mundo ao arrependimento. São as trombetas que tocam nos rios, nos mares, na terra, nos astros. É Deus trombeteando aos ouvidos da história e chamando os homens para se voltarem para Ele. Quando chegamos no capítulo 12, 13 e 14, você vai ver que os inimigos de Deus se levantam. Levanta-se o dragão, levanta-se o anticristo, levanta-se um falso profeta, levanta-se a grande Babilônia e persegue a igreja. Mas sabe o que acontece? Diz a Bíblia que o anticristo vai ser adorado por todos, em todas as tribos, em todas as nações. Mas a Bíblia diz que o anticristo não será adorado sequer por um daqueles que foi selado por Deus. Aleluia! Porque todos aqueles que foram selados por Deus jamais se dobrarão diante do dragão ou do anticristo. A Bíblia diz que nós vamos vencer o dragão e o anticristo pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos preferir a morte, se preciso for, a nos apostatar da fé. Agora diz a Bíblia no capítulo 15 e 16 de Apocalipse, que chegou a época das 7 taças da ira de Deus. E agora não é mais juízo misturado com misericórdia. Agora o juízo vem pleno, completo e total. Agora não tem mais chance, agora não tem mais arrependimento, agora não tem como mais voltar para Deus. Agora a porta foi fechada, agora chegou o grande dia do juízo. E em seguida, capítulo 17, 18 e 19, você vai perceber que esses inimigos de Deus, que foram levantados para perseguir a igreja, estão caindo em ordem inversa. Cai a grande Babilônia, cai o falso profeta, cai o anticristo, e eles são lançados no lago do fogo, que arde sempre e sempre e sempre. Diz Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que o dragão, Satanás, também foi lançado no lago do fogo.
Diz a Bíblia que a morte, o último inimigo a ser vencido, também foi lançado no lago do fogo. E diz a Bíblia em Apocalipse 20, versículo 15, que todo aquele que não foi encontrado no livro da vida, todo aquele que não foi lavado no sangue do Cordeiro, também foi lançado no lago do fogo. E agora, diz a Bíblia, vi novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa descendo. E vi também Deus tabernaculando-se com os homens. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá dor, nem pranto, nem luto, porque as primeiras coisas passaram. E diz a Bíblia que nós agora seremos chamados povo de Deus, e nós seremos chamados de filhos de Deus, e Deus será o nosso Pai, e nós seremos seus filhos, Ele será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo. E agora diz a Bíblia que João é chamado para olhar, não mais a grande meretriz que está perecendo, mas no capítulo 21, versículo 9, diz a Bíblia que João é chamado para ver a noiva do Cordeiro, a cidade santa. E quando ele olha, ele vê a glória de Deus estampada nesta igreja, ele vê a glória de Deus estampada nesta noiva, ele vê a glória de Deus estampada nesta nova Jerusalém, e ele diz que esta cidade é a cidade que tem o fundamento dos apóstolos. Ele diz que esta cidade é uma cidade que tem porta para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, de onde vier tem porta aberta, não importa ser rico, não importa ser pobre, não importa ser ignorante, não importa ser doutor, não importa ser ateu, não importa ser religioso, a porta do reino de Deus está aberta para você. Aí diz a Bíblia que essa cidade que é aberta para todos, não é aberta para tudo, porque nada contaminado vai entrar na cidade santa. Esta cidade, diz a Bíblia, não precisa mais de santuário, porque o Senhor é o seu santuário. Esta cidade não precisa mais da luz do sol, nem da luz da lua, porque o Cordeiro é a sua lâmpada. E diz a Bíblia que nessa cidade não tem nada de escondido, não tem nada de sujo, porque a praça da cidade é de ouro límpido e como cristal. Louvado seja o Senhor. É para essa cidade santa, é para este céu de glória que nós estamos indo, povo de Deus. Não se deixe enganar quando pessoas querem colocar no nosso coração que o reino está apenas aqui, que a riqueza está apenas aqui, e que nós devemos construir castelos de areia aqui. A nossa pátria está no céu, a nossa coroa está no céu, a nossa herança está no céu, o nosso Senhor está no céu, e é para o céu que a igreja há de ir. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus enche o nosso peito de doçura, a nossa alma de esperança, e que nós possamos, como o apóstolo Paulo, amar a vinda do Senhor Jesus, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus por sua palavra. Que Deus continue abençoando Reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo a sua graça, o seu poder sobre ele a cada dia. Amém, igreja? Quantos querem que Reverendo Hernandes Dias Lopes volte aqui novamente? Vamos orar, né? Deus vai preparar e ele vai voltar. Irmãos, toda a igreja, todos que estão aqui presentes, que ouviram esta palavra vinda do trono de Deus, eu quero lançar um apelo, quero lançar um convite aqui nesta noite. Se porventura você entrou aqui nesta noite, mas ainda não fez um compromisso com Deus, ainda não entregou a sua vida para Jesus, ainda não reconheceu Ele como seu Senhor e Salvador da sua alma, eu quero lançar um apelo